Se não der resultado e você não se engajar com o que está sendo feito, você tá Porque o propósito sempre está ao redor da essência das pessoas. Como se acha propósito? Daqui a pouco eu vou bater um papo com Simone Pimenta. Simone é uma grande amiga minha e tem trabalhado comigo na SME, junto com toda a área de receitas, e o nosso foco é desenvolver e colocar esse time em alta performance, uma performance ainda melhor do que eles já vêm tendo. E Simone é uma executiva com um longo histórico em grandes empresas como L'Oréal, Grupo Lufthansa, Sky Chefs e também a Danfoss, que é uma empresa global com 42 mil funcionários. E a Simone acabou liderando a área de RH e pessoas com milhares de pessoas debaixo dela. Então ela entende muito sobre liderança, sobre alta performance e sobre como lidar e desenvolver pessoas para que elas cheguem num próximo nível. Eu estou no meio de um processo de transição de carreira. Então, e você toda hora puxa minha orelha falando que eu tenho que ter a cabeça de executivo agora, coisa que eu acho que eu nunca tive, né? Então, sempre fui empresário, empreendedor, tive negócios e tudo mais, e fazia uma gestão global, e agora eu estou começando a sentar em cadeiras de cargos executivos, como CEO do Equity Group, como CRO, diretor de receitas aqui na SME. O que você acredita que é importante para a hora que a gente pensa em uma transição de carreira e depois em uma projeção de carreira? Então eu estou fazendo uma transição para sentar numa cadeira, e depois que eu sentei na cadeira, o que eu preciso fazer? Acho que a primeira coisa, Gabriel, é você realmente conseguir trazer para o nível de consciência tudo o que você já desenvolveu, tudo o que você tem no teu portfólio, mas agora para entregar através de um time ou através de um plano que você executa. Né? Porque você teve uma carreira longa com várias experiências, mas às vezes envelopar essas experiências para que você possa agora aplicar num outro tipo de ambiente, eu acho que é onde você precisa de ajuda. Né? Essa orientação de como envelopar esses skills que você já vem com eles, mas eles não estavam sendo aplicados no mundo corporativo. Então, uma coisa muito simples, a Simone ela pediu para que eu começasse, na verdade, que eu voltasse a estudar e tivesse diplomas de faculdades internacionais, de cursos que são cursos rápidos, para que eu envelopasse, né, colocasse na embalagem aquilo que eu já sei na prática, e também com ferramentas, instrumentos e técnicas que vêm lá de fora. E o que eu já comecei a fazer? Eu comecei a fazer um curso da Universidade de Virgínia, lá nos Estados Unidos, para conseguir envelopar isso. Então, isso você acha que é mais importante para esse meu momento de agora, que eu estou sentado aqui numa cadeira de diretoria, ou é para futuro também? Eu acho que é para agora e para o futuro. Eu acho que isso vai ser uma construção, e vai ser uma construção que vai se alinhar com trazer dados de mercado, trazer o que existe. Por que eu te falei de instituições de um nível muito alto? Para trazer para você realmente o que existe de mais alto nível no mercado. E aqui você tem o ambiente para aplicar isso. Ao longo da carreira, quando novas experiências forem surgindo, você cada vez mais vai aperfeiçoar. Se você já tem uma base de conhecimento, essa base vai ser aplicada para que você realmente consiga transformar negócios. Né? O Gabriel é uma pessoa com muito conhecimento de modelagens de produtos, marcas, então isso vai te ajudar muito, trazendo também uma parte de um conhecimento teórico e que você vai começar a executar na prática. E ao longo da carreira isso vai te aperfeiçoar muito mais, né? Porque novas situações surgem e você vai ter que dar soluções. Boa. E Simone, eu acho que as pessoas me conhecem por modelar negócio, por questões comerciais, de venda, de planejamento, só que você está me conhecendo por uma outra skill também, que é uma skill de liderança e engajamento das pessoas. Como que eu gosto de pensar? Para mim, a liderança, ela acontece quando ela deixa de ser sobre a minha pessoa, sobre o Gabriel, e começa a ser sobre as outras pessoas. Como que eu consigo engajar, melhorar a performance, extrair resultado de um grupo maior que não seja
Eu. E em alguns momentos da minha vida eu comecei a perceber que eu falava, cara, não tá dando resultado, eu vou lá e faço. Só que isso não é liderança. Isso não é liderança. Isso aí é eu executar o trabalho de outro, mas liderança não é. Não. E eu vejo que liderança é uma mistura de engajamento com você entregar uma perspectiva futura, e eu também gosto daquela visão de um pouquinho de medo. Medo de quê? Se não der resultado e você não se engajar com o que está sendo feito, você está fora. Mas se você se engajar com aquilo que está sendo feito, e eu falo bastante de rotina e de treinamento, você vai conseguir chegar nesse próximo nível, nesse próximo ponto. Comenta um pouquinho, porque você já trabalhou em empresas com 42 mil funcionários, em grandes companhias globais, liderando setores, áreas de RH e pessoas que eram, digamos assim, um navio transatlântico passando. Então, a gente teve a Lufthansa, Sky Chefs, a gente teve L'Oréal, você teve a Danfoss, que é uma empresa global, 42 mil funcionários. Como é que você lidava com isso? E também você me falou que ajudou alguns executivos a pular para o próximo passo. Como é que você trabalha com grupos e também como é que você consegue desenvolver executivos? Eu acho que a primeira coisa é que você precisa ter um olhar para entender, normalmente esse executivo vai por qual caminho? Quais são os pilares que esse executivo tem? Porque cada um você tem que reforçar algum pilar dessa pessoa. Eu já tive executivos que eram, principalmente quando você está falando de pessoas que é da área de indústria, por exemplo, e que você vai reforçar a negociação, muita coisa de negociação, porque isso é uma característica muito grande também para alguns desses executivos. Então, como ele negocia com o funcionário, com o fornecedor, como ele se apresenta ao mercado, enfim, cada um deles teve uma trajetória, né? Realmente eu tive sucesso com alguns que começaram ali como supervisor de produção e hoje são presidentes e vice-presidentes em grandes companhias nos Estados Unidos e na Europa. Você tem alguns que são da área de vendas, especificamente de vendas, e um homem que é muito focado a vendas, às vezes esquece um pouco os skills de desenvolvimento de pessoas, e aí você tem que pôr nele, na boca dele um pouquinho o gosto de como é contratar pessoas de altíssimo nível e quanto isso facilita a tua vida, quanto isso faz o teu impulsionamento, né? No caso do Gabriel, no teu caso especificamente, eu acho que você consegue desenvolver uma liderança por... os teus liderados querem seguir você, né? Então isso é o próprio conceito de ter seguidores, né? Que independente de hierarquia, as pessoas querem estar perto de você porque vem vantagem em estar perto de você, vê o quanto você consegue agregar, porque engajamento ele está completamente conectado a o que você agrega na vida da outra pessoa. É com isso que a pessoa se engaja. É você mostrar o futuro, você mostrar um caminho, mas é de fato o que ela leva para casa a partir de você. E eu acho que isso é uma coisa que você está desenvolvendo muito bem e foi uma coisa muito natural. Eu acho que nas nossas conversas a gente tem falado muito sobre isso. Foi só trazer isso um pouquinho para o nível consciente, você já fazia intuitivamente, né? E eu acho que com as provocações você tem exercitado mais isso. E eu acho que isso é também o que eu fiz com outros executivos e eu tenho certeza que você também vai no mesmo caminho e fazer com que as pessoas se sintam atraídas por estar perto de você e por seguir um caminho parecido ao que você fez. Engraçado você falar, porque já me falaram uma palavra lá atrás que eu nunca me esqueço. Algumas vezes essa palavra ela vem recorrente comigo, que é magnetismo. De você conseguir atrair as pessoas e a hora que você atrai, você retém, né? Então, já escutei falarem isso, só que... Mas é porque você compartilha muito as suas visões. E aí, se a pessoa consegue... Que isso tem muito a ver com propósito. Sim. Você compartilhando a tua visão e a pessoa olhando e falando assim, eu gosto dessa visão, essa visão também é para mim. Você conecta os propósitos.
Então, tem muita gente que fala muito sobre propósito, às vezes fica ali num marasmo, ninguém sabe exatamente o que é, mas eu acho que esse é o próprio exercício do propósito, porque o propósito sempre está ao redor da essência das pessoas. Como se acha propósito? O propósito é quando você conhece a essência de uma pessoa, o que está ao redor desse propósito, dessa essência, é o teu propósito. E você consegue explicitar os teus propósitos, explicitar os teus targets, os teus caminhos, e aí as pessoas que acham que isso é para eles também se conectam, se engajam com você, e o que é mais importante, te empurram para o sucesso. Porque se eles tiverem sucesso, você como líder do time, o resultado é teu. Legal. E você falando isso me veio algo na cabeça que eu estava pensando outro dia, que hoje o mundo ele é cheio de distração. Então, a todo momento aparece alguma coisa que, vou lá e vou pegar isso aqui, vou lá e vou fazer isso, e vou lá e vou mudar. Então, a gente tem muito disso no nosso dia a dia. E como é que eu sei o que de fato é para mim, para eu pegar e para eu fazer, e o que não é para eu pegar e para eu fazer? E muito tem a ver com... Quando você fala de propósito, eu puxo um pouquinho para a essência, e quando eu puxo para a essência, eu estou falando de autoconhecimento. Autoconhecimento e autorresponsabilidade. Mas eu vou começar com autoconhecimento. Se eu me conheço, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. A partir do momento que eu sei o que me faz bem, e que eu sei o que não me faz bem, o que não me faz bem, eu vou deixar aqui na segunda linha. Falar, cara, não vou pegar essa atividade, vou pegar a que me faz bem. Então, se eu tô cheio de distração, a hora que eu me conheço, eu sei o que me faz bem, eu vou começar a me aproximar daquilo e me afastar do outro. Então a tendência é que eu consiga escolher coisas que vão me colocar numa direção que provavelmente eu vou ter uma performance melhor. Por quê? Eu estou juntando coisas que eu gosto de fazer com coisas que eu sei que eu gosto, do meu dia a dia, do meu trabalho. É lógico que tem dias que a gente vai ter que lidar com coisas que não fazem sentido, mas se eu estou na direção correta, se eu estou no plano correto, e se eu tenho a visão de onde eu quero chegar e eu me conheço, a tendência é que eu tenha muito mais acerto do que erro. Quando você sabe, o primeiro grande desafio é você encontrar claramente onde você quer chegar, Gabriel. Né? E aí você vai criar os 2 ou 3 pilares que vão te impulsionar para chegar onde você quer. Quando você identifica esses 2 ou 3 pilares, que não adianta identificar 10, porque você não vai conseguir simultaneamente lidar, trabalhar e se aperfeiçoar em 10, encontra 2, celebra os sucessos, cuida, porque você fala dessas distrações, são os nossos roubadores de tempo. Exatamente. Os roubadores de tempo, que são as nossas distrações e que tiram a gente de foco. Por isso você tem que encontrar áreas que te tragam musculatura para você dar esse pulo para onde você realmente quer. Como encontrar essas áreas? Você trabalhar muito o teu autoconhecimento, você respeitar as coisas que não te fazem bem. As coisas que não te fazem bem, você tem que inibi-las só. Não jogar holofote no que não te faz bem. Então, joga o holofote naquilo que você é forte, joga o holofote naquilo que te dá mais músculos e administra só aquilo que não é o teu ponto mais forte, aquilo que não vai te fazer dar o pulo para o próximo ponto fundamental. Então, você tem, por exemplo, você tem uma atividade ou você é responsável por alguma coisa que, vamos supor que finanças não é o teu forte. Você tem que se concentrar em saber o mínimo necessário para que aquilo não te derrube. Mas olha para o lado das outras coisas que realmente, se você fortalecer, te dá músculo para pular mais forte. Mas você não precisa ignorar, mas administrar aquilo que não é realmente a tua potência máxima. E eu também não acredito que todas as pessoas, já conversamos sobre isso, consigam estar em potência máxima o tempo todo. Pensa numa montanha. A hora que a gente sobe uma montanha, o Everest, a hora que a gente sobe o Everest, a gente tem um desafio de subida, que é uma energia gigantesca, só que a hora que você chega no topo,
é frio, o ar é rarefeito, é um ambiente inóspito. Você consegue ficar lá durante um tempo, mas a tendência é que você tenha que descer para você sobreviver a longo prazo. E alta performance em trabalho, em vida, em tudo, funciona assim atleta também. Geralmente o atleta ele tem uma janela de alguns anos de alta performance, depois ele recua, sai e começa a não flutuar entre os melhores, mas continua sendo um bom atleta. Depois disso, aposentadoria. Mas o que você fez para subir a montanha? Você estudou, você se aperfeiçoou, você foi buscar conhecimento e você sabe o que você tem que fazer para andar num ar rarefeito, o que você vai encontrar em cima da montanha e você vai determinar até qual é o teu limite dentro da montanha que não vai te fazer mal. Então você volta, se prepara mais, se aperfeiçoa mais e aí você volta a subir, você já vai subir um pedaço a mais. Volta para trás, se prepara novamente e esse caminho que você está indo e voltando vai ficar mais fácil de digerir. E aí cada vez você consegue subir um pedacinho a mais da montanha. Sim. Simone, eu gosto muito de alta performance. E durante algum tempo da minha vida eu comecei a estudar atleta. E eu olhava para um atleta e falei, cara, como é que o Michael Phelps ganhou tanta medalha? Como é que o Tom Brady virou aquele cara que foi o maior campeão da história? Como é que essas pessoas conseguiram chegar nesse lugar? E aí eu sempre olhava e me comparava, falei, cara, será que um dia eu consigo chegar perto de alguma coisa parecida de algo com o que eles fizeram? E eu ficava pensando e achava muito distante o que eles fizeram. De fato, é distante da grande maioria. Só que eu falei, cara, eu preciso saber o que foi feito ao longo da trajetória. Entender o processo. Entender o processo para conseguir fazer algo parecido, só que em outro setor. E aí eu comecei a estudar a rotina deles. E são caras que treinam todo dia. Eles conseguem quebrar um ciclo de, acordei desanimado, vou dormir até mais tarde. Não, eles quebram esse ciclo e vão lá e entregam isso. E eles vão se ajustando. Então tem uma questão com força de vontade para conseguir fazer. Determinação. Tem um modelo mental de determinação, tem uma rotina muito bem estabelecida, porque quando você tem rotina é mais fácil de você conseguir encaixar e mais difícil de ter furo. Então tem uma série de questões que você treina para conseguir chegar lá. Só que eu intuitivamente eu comecei a estudar pessoas para eu conseguir chegar em lugares mais distantes. Como que eu consigo achar referências de pessoas? Porque imagina que tem uma pessoa que ela não sabe nem onde quer chegar. Como é que ela consegue achar referências de pessoas para conseguir chegar em algum lugar? Para mim, a primeira coisa, ela tem que entender qual é o lugar que ela quer chegar. E se envolver e se aproximar dos ambientes em que essas pessoas aonde ela quer chegar são referência, ela tem que estar inserida nesses ambientes, tem que procurar esses ambientes e a forma de entrar nesses ambientes. Às vezes essa é a parte mais difícil, porque a pessoa não sabe como. Então vai ter que achar algum fio condutor que leve ela ao ambiente para ela encontrar essas pessoas e tomar essas pessoas como referência. E também tem uma parte antes que é você estudar. Se eu sei onde eu quero chegar, quem são essas pessoas de referência? E o que as pessoas estudaram, e o que elas estudaram, o que elas fizeram, quais foram as dificuldades que elas tiveram para chegar lá. Porque o desenvolvimento de uma pessoa, Gabriel, nada mais é do que a ampliação da área de conforto dela. A zona de conforto, né? Ampliar a zona de conforto é se desenvolver. Porque você começa com uma zona de conforto pequena, ali é quentinho, ali é fácil, ali é confortável, e a hora que você começa a ir para outras camadas que são mais desconfortáveis, você tem que ir testando. Você vai testando, vai aprendendo, vai se acomodando com isso, vai se sentindo mais confortável, aí você amplia a sua área de conforto. Você já se desenvolveu porque você tem uma área maior. E assim vai sendo por camadas. Entendi. E você acha que é possível qualquer pessoa chegar em um próximo nível, chegar em um próximo passo, ou dar alguns grandes passos na carreira? Sim, mas existem tetos. Existem tetos para algumas pessoas. É que às vezes esse teto pode ser muito longo. Esse teto, às vezes as pessoas não se dão conta do
quanto elas ainda conseguem fazer, porque por comodismo, por algumas coisas, eles não tentam outras coisas. E muitas vezes eles transferem para outras pessoas a responsabilidade que é dele, que você sabe que eu gosto muito de falar de autorresponsabilidade, que a responsabilidade é minha de buscar esses novos passos. Todo mundo tem potencial para várias coisas. Você precisa descobrir qual é a sua potência, até onde você pode ir e você quer ir. Esse limite, ele é muitas vezes diferente ou mais largo do que você acredita que você tem. Porque ao passo que você dá um novo step nisso, você enxerga mais longe. Então, isso pode ficar muito, muito legal. E também eu gosto muito da ideia dos passos laterais. Né? Porque muitas vezes na formação de uma carreira, para você ficar mais forte, você não pode criar uma carreira onde a base tenha muitas bolhas. Se você tem uma base de carreira com muitas bolhas, você quer crescer só muito rápido e você não tem uma estrutura sólida, quando você pula essa base, ela é fofa demais, ela não te dá a mesma capacidade de pular. Então, a preparação, muitas vezes, ela não é só em sala de aula, ela é lateral também, e isso te fortalece até para ampliar os teus horizontes. Legal. Simone, tem uma questão que eu gosto muito de falar, que é sobre a energia que a gente tem. Então, a nossa energia com relação ao que a gente faz. Porque imagina eu chegar aqui e falar, não, e aí, como é que você tá? Tô cansado. Já escutei muito. Nossa, eu tô cansado. Não, pô, tô benzão, vamos pra cima. Então tem uma diferença gritante disso, e eu vejo que você sempre chega animada, sorridente, com energia. O que você faz para chegar assim no trabalho? Eu sou, pode parecer um pouco, sei lá, estranho, mas assim, eu sou muito grata a tudo que eu tenho, sabe, Gabriel? Eu tive uma carreira muito legal, eu tive uma carreira muito prazerosa. Eu desenhei cada passo da minha carreira. Eu sempre tive minha carreira nas minhas mãos. Eu nunca deleguei minha carreira para ninguém. Então, eu faço todos os dias coisas que eu gosto. Óbvio que tem um monte de coisas que eu preferia não fazer, mas assim, eu tenho duas opções, ou eu sofro por isso, ou eu realmente vou atrás e faço com que isso seja mais um aprendizado. E para mim, o ambiente de trabalho é um ambiente muito positivo, muito importante, e eu tento transformar isso na vida das pessoas. Então, quando eu observo muito as pessoas, quando eu vejo que tem alguém mais calado, eu tento me aproximar para ver se a gente consegue também transformar o dia da outra pessoa, que eu acho que é muito importante. Legal. No meu caso, eu sou uma pessoa também de alta energia, principalmente de manhã. E o que eu gosto de fazer? Muita energia. O que eu gosto de fazer? Primeira coisa, acordar, primeira coisa que eu faço é colocar música. Pum, meu corpo desperta e eu já aumento a frequência. Depois disso, aí vou lá, tomo meu café da manhã, meditação. Consigo reprogramar meu cérebro, dar aquela acalmada boa, academia, exercício físico, joga meu batimento lá para cima, química corporal positiva, e disso eu já começo a minha rotina de trabalho. Só que ao longo do dia eu faço algumas pausas para eu respirar e me equilibrar. Isso é legal. E noite de sono. Eu tenho uma regra com relação à noite de sono que ela é muito importante. Apesar de eu ter vindo do mercado da noite, entretenimento, shows, e eu ter perdido muitas noites de sono trabalhando. Perdido que eu falo, eu ficava acordado trabalhando. Hoje eu prezo muito o sono, e o sono me coloca com uma energia muito alta. Então, se eu junto um combo de alimentação, treino, sono, meditação, e trabalhar com alguma coisa que para mim é prazerosa, mas onde eu consigo ter uma perspectiva de onde eu vou chegar e o resultado que eu vou atingir, eu me prendo ao resultado futuro. E sempre, cara, vou chegar, como é que eu ajusto, como é que eu corrijo, como é que eu vou fazer para chegar nesse objetivo, não tem nada que me para. E essas rotinas são boas, né, Gabriel? Eu tenho uma rotina também, eu acordo muito cedo. Eu acordo às 4h30 da manhã todos os dias. E a primeira coisa que eu faço, eu sento sozinha na sala, escura, e tomo um cafezinho ali, sozinha, escura, porque eu me organizo mentalmente para o dia que eu vou ter. Né? Então, essa preparação,
comigo mesma, alguns minutos ali, eu tô falando de 10, 15 minutos, ela é fundamental para me energizar e eu preciso me organizar. Para mim ela é muito importante. Duas coisas que eu já fiz também e ajudam, só que elas não são, uma é mais agradável e a outra não. Uma é banho de sol. Banho de sol que eu falo é você abrir a janela e olhar para o sol. O sol batendo no olho. Isso é bom demais. Ajuda a despertar. Quando a gente consegue mais 5 minutos já resolve. E outra é logo de manhã o tal do banho gelado. Mas tem que ser muito rápido. Meu Deus, isso eu não suporto. Mas quando você toma um banho gelado, você tem um disparo do seu corpo e você consegue manter um nível de energia, de química no seu corpo que vai manter você alerta durante mais tempo. E é melhor até do que você tomar um café ou do que você fazer atividade física. Então, eu já fiz isso. Eu fico no café, eu deixo o banho gelado para você. Eu já fiz isso, funciona, só que é aquela batalha que você tem mental todo dia para conseguir fazer. De coragem, né? De coragem, porque quando tá frio, você abrir um banho gelado, fala, cara, não vou, pula que pula, passou 30 segundos, está resolvido. E é essa batalha mental que as pessoas precisam vencer todo dia. Com sair da cama, com realizar uma tarefa, com, vou para academia ou não vou para academia. São 30 segundos a 1 minuto que você briga com o seu cérebro para fazer, depois que você começou a fazer, entrou no flow. E que aí tem um outro tema que talvez para um outro momento, você é um cara que fala muito bem sobre isso que é a procrastinação. Isso é o que eu falei, é o que quebra a procrastinação. Exato. E você não ter negociação com o seu cérebro. Se eu falei que é para fazer, eu vou fazer. E às vezes isso me coloca num ritmo de pega a tarefa, tira da frente, pega a tarefa, tira da frente. E a gente consegue ir eliminando as tarefinhas do dia a dia que são chatas e que se acaba acumulando, a gente fica estressado porque acumulou e acha que tem um monte de coisa para fazer. Mas é um monte de coisa simples. Simone, queria te agradecer pelo bate-papo. Imagina, querido. Eu quis conversar com você porque a gente tem feito um trabalho, para mim, muito excepcional, legal. Super divertido e que já está começando a dar resultado. E te agradeço pelo tempo, disponibilidade, pelo carinho, pelas dicas e direções. Eu que agradeço. E vamos embora, viu? Simone é uma super profissional, tem me auxiliado bastante, a gente tem conversado muito. O que eu gosto da Simone é que ela tem me dado visão a coisas que eu preciso melhorar. E para quem tem a cabeça e o coração aberto para escutar o feedback, falar de fato, tenho que melhorar, a tendência é que a pessoa só se desenvolva. Eu acho que aí vale uma dica muito importante. Esse processo não existe quando o ambiente não é de confiança. Então, se você não tem um ambiente de confiança, não tente dar feedbacks, fazer processos de melhoria de performance. A primeira coisa que você tem que recuperar é a confiança. Exatamente. Tá bom? É isso aí, gente. Obrigado.